Nunca imaginei que minha própria família pudesse se voltar contra mim daquela forma. Após a morte de papai, percebi como os sorrisos de minha mãe Helena e meu irmão Lucas escondiam segundas intenções. Eu, que sempre fui a filha menos favorecida, me tornei o centro das atenções quando herdei a propriedade familiar e uma pequena fortuna. Os retratos nas paredes pareciam me alertar, mas eu estava cega pela ilusão do amor familiar. Como fui ingênua. Agora, olhando para trás, vejo claramente os sinais que ignorei. Cada gesto carinhoso, cada conselho aparentemente bem intencionado, era parte de um plano maior para me manipular. Durante a reunião familiar, o ambiente se tornou denso como uma nuvem carregada de eletricidade. Helena, com seu sorriso calculado, começou a sugerir a venda da propriedade. Suas palavras eram mel envenenado, destilando preocupação falsa sobre nosso futuro. Cada frase dela era uma facada disfarçada de carinho. Percebi então que aquele momento não era uma conversa, mas uma emboscada meticulosamente preparada. Meu coração, antes partido, começou a endurecer. Não seria mais a marionete em um teatro familiar de mentiras. Ali mesmo, decidi que seria eu quem controlaria meu destino, não importando o preço. Minha mente era um labirinto de dúvidas e emoções fragmentadas. Como uma ave presa em uma gaiola de cristal, sentia meus pensamentos se debaterem contra as paredes invisíveis da manipulação familiar. As palavras de Helena ecoavam como sussurros venenosos, cada sílaba carregada de uma doçura falsa que me fazia tremer por dentro. Recordei cada momento da minha vida onde fui colocada em segundo plano. Os olhares de aprovação sempre reservados a Lucas, as sutis comparações que me faziam sentir menor. Agora, diante da herança de papai, percebia que sempre fui apenas uma peça em um jogo cujas regras eu desconhecia. Será que sempre fui tão ingênua? E perguntei a mim mesma, sentindo um sarcasmo amargo brotar de dentro. Cada memória de carinho familiar se transformava em uma película transparente, revelando as verdadeiras intenções por trás dos gestos. A reunião sobre a venda da propriedade não era uma conversa, mas uma armadilha meticulosamente preparada. Minha vulnerabilidade começou a dar lugar a uma raiva controlada. Não seria mais o fantoche manipulado por cordas emocionais invisíveis. Cada respiração passou a ser um ato de resistência, cada pensamento uma estratégia de defesa. A dor se transformava em combustível, minha fragilidade em força. As inconsistências nos discursos de Helena e Lucas saltavam aos meus olhos como lanternas em uma noite escura. Percebi que minha suposta fragilidade sempre foi minha maior força. Eu era a única que realmente observava, que realmente entendia os mecanismos familiares por trás das máscaras. Um sorriso irônico começou a desenhar-se em meus lábios. Eles pensavam me controlar, mas eu estava prestes a reescrever completamente as regras do jogo. A herança de papai não seria apenas uma questão financeira, mas minha libertação pessoal. A vulnerabilidade inicial deu lugar a uma determinação inabalável. Não mais seria a filha submissa, não mais aceitaria migalhas de afeto disfarçadas, de manipulação. Minha história seria escrita por minha própria mão, com a tinta da coragem e da autodescoberta. Percebi então que minha verdadeira herança não estava nos bens materiais, mas na força que eu estava descobrindo dentro de mim mesma. E essa, ninguém poderia me roubar. Minha investigação financeira começou como um sussurro hesitante, quase um pedido de desculpas ao meu próprio instinto de preservação. As contas da família, antes um território nebuloso que eu evitava vasculhar, transformaram-se no mapa de uma traição silenciosa. Cada extrato bancário era uma peça de um quebra-cabeça perverso. Transações suspeitas saltavam aos meus olhos como feridas abertas. Transferências não contabilizadas, saques em datas estratégicas, movimentações financeiras que não faziam sentido algum. Helena e Lucas haviam construído uma teia financeira, tão elaborada que, à primeira vista, parecia apenas complexidade contábil. A pressão emocional crescia como uma sombra sufocante. Minha mãe, mestra da manipulação, começou a telefonar insistentemente, seu tom alternando entre preocupação, fingida e sutis ameaças veladas. "Querida, não precisa se preocupar com esses detalhes", dizia ela, como se eu fosse uma criança incapaz de compreender números. Mas eu já não era mais aquela Mariana ingênua. Cada telefonema era uma tentativa de me desestabilizar. Cada encontro familiar uma arena onde eu era simultaneamente gladiadora e prisioneira.
As inconsistências financeiras gritavam mais alto que qualquer argumento falso de Helena. O advogado que consultei confirmou minhas suspeitas. Havia um padrão sistemático de subtração patrimonial. Documentos revelavam uma estratégia calculada para me afastar gradualmente da herança de meu pai. Não era mais um sentimento, mas um fato concreto. Minha família estava me roubando, centímetro por centímetro, dólar por dólar. Minha dor inicial se transformou em uma raiva cirúrgica. Não seria mais a vítima passiva de um teatro familiar de mentiras. Comecei a documentar meticulosamente cada evidência, transformando minha vulnerabilidade em um arsenal de provas irrefutáveis. As tentativas de me isolarem emocionalmente se multiplicavam. Lucas, meu próprio irmão, tentava me convencer de que eu estava sendo dramática, que minhas descobertas eram fruto de uma imaginação perturbada. Mas cada palavra dele soava como mais uma confirmação de sua culpa. A manipulação, antes um sussurro, agora era um rugido que eu estava prestes a silenciar. Minha determinação crescia proporcionalmente ao medo deles. Eu não seria mais o objeto de suas maquinações, mas o sujeito da minha própria libertação. A herança de meu pai seria minha, não por direito legal, mas como um ato de resistência pessoal. E eles, minha mãe e meu irmão, aprenderiam que manipular alguém não significa controlá-la eternamente. A sala de reunião era um ringue disfarçado de ambiente familiar. Meu coração batia acelerado, sentindo que aquele encontro seria o momento decisivo. Helena e Lucas me olhavam com aquele misto de falsa preocupação e calculismo que eu já conhecia tão bem. Precisamos conversar sobre a herança, começou Helena, seu tom meloso escondendo garras afiadas. Cada palavra dela era como um bisturi cortando minha ingenuidade passada. A mesma mãe que me embalava quando criança agora parecia uma estrategista fria, pronta para me decepcionar. Lucas se acomodou na cadeira, fingindo desinteresse, mas seus olhos me traíam. Percebi que aquela reunião não seria uma conversa, mas uma sentença. Eles tinham um plano, e eu seria apenas uma peça descartável. Vocês realmente acham que vou ficar quieta? Pensei. Minha voz, antes trêmula, ganhou firmeza. Os documentos que encontrei mostram exatamente o que vocês estão tramando. O silêncio foi ensurdecedor. Helena tentou sorrir, aquele sorriso falso que tantas vezes me enganou. Querida, são apenas mal-entendidos, disse ela, mas suas mãos nervosas denunciavam o óbvio. Lucas tentou me interromper, mas algo em meu olhar o fez recuar. Não era mais a irmã submissa que ele conhecia. Era uma mulher determinada a recuperar, não apenas sua herança, mas sua dignidade. Cada movimento financeiro, cada tentativa de me manipular, está documentado, declarei, jogando sobre a mesa os extratos e comprovantes que revelavam a verdade. Minha voz não tremia mais. Era um machado cortando as amarras familiares que me prendiam. Helena ficou pálida. Lucas tentou argumentar, mas suas palavras soavam ocas. Eu havia me transformado, da filha ingênua à investigadora implacável. Minha dor se converteu em força, minha mágoa em estratégia. Vocês pensaram que eu seria sempre a marionete, disse, meu sarcasmo cortando o ambiente. Mas hoje, eu corto os cordões. O confronto estava apenas começando, mas uma coisa era certa, eu jamais seria manipulada novamente. Com determinação crescente, iniciei minha investigação financeira como um sussurro hesitante. As contas da família, antes um território nebuloso que eu evitava vasculhar, transformaram-se no mapa de uma traição silenciosa. Cada extrato bancário revelava uma peça de um quebra-cabeça perverso. Transações suspeitas saltavam aos meus olhos como feridas abertas. Transferências não contabilizadas, saques em datas estratégicas, movimentações que não faziam sentido algum. Helena e Lucas haviam construído uma teia financeira tão elaborada que, à primeira vista, parecia apenas complexidade contábil. A pressão emocional crescia como uma sombra sufocante. Minha mãe, mestra da manipulação, começou a telefonar, insistentemente, seu tom alternando entre preocupação fingida e sutis ameaças veladas. Querida, não precisa se preocupar com esses detalhes, dizia ela, como se eu fosse uma criança incapaz de compreender números. Mas eu já não era mais aquela Mariana ingênua. Cada telefonema era uma tentativa de me desestabilizar. Cada encontro familiar uma arena onde eu era simultaneamente gladiadora e prisioneira. As inconsistências financeiras gritavam mais alto que qualquer argumento falso de Helena.
O advogado que consultei confirmou minhas suspeitas. Havia um padrão sistemático de subtração patrimonial. Documentos revelavam uma estratégia calculada para me afastar gradualmente da herança de meu pai. Não era mais um sentimento, mas um fato concreto. Minha família estava me roubando, centímetro por centímetro, dólar por dólar. Minha dor inicial se transformou em uma raiva cirúrgica. Não seria mais a vítima passiva de um teatro familiar de mentiras. Comecei a documentar meticulosamente cada evidência, transformando minha vulnerabilidade em um arsenal de provas irrefutáveis. As tentativas de me isolarem emocionalmente se multiplicavam. Lucas, meu próprio irmão, tentava me convencer de que eu estava sendo dramática, que minhas descobertas eram fruto de uma imaginação perturbada. Mas cada palavra dele soava como mais uma confirmação de sua culpa. A manipulação, antes um sussurro, agora era um rugido que eu estava prestes a silenciar. Minha determinação crescia proporcionalmente ao medo deles. Eu não seria mais o objeto de suas maquinações, mas o sujeito da minha própria libertação. A herança de meu pai seria minha, não por direito legal, mas como um ato de resistência pessoal. E eles, minha mãe e meu irmão, aprenderiam que manipular alguém não significa controlá-la eternamente. Minha jornada de descoberta se transformava em uma batalha de sobrevivência emocional. Cada documento, cada registro, cada conversa interceptada era um passo em direção à minha verdadeira autonomia. A família que um dia me sufocou seria a mesma que me veria emergir mais forte, mais determinada, completamente livre. O salão familiar tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada palavra poderia significar minha ruína ou minha libertação. Segurava a pasta com documentos como um escudo, meus olhos fixos em Helena e Lucas, que me encaravam com uma mistura de desprezo e medo. Tenho todas as provas, disse, minha voz estranhamente calma. Um sarcasmo amargo dançava em cada sílaba. Cada transação, cada movimento financeiro que vocês tentaram esconder. Helena tentou seu habitual tom meloso. Querida, são só mal-entendidos. Mal-entendidos? Interrompi, um riso cortante escapando. Transferências milionárias para contas fantasmas não são mal-entendidos. São roubos. Lucas tentou me intimidar, aproximando-se. Recuei um passo, mas não baixei o olhar. Minha fragilidade anterior se transformara em uma força cristalina, transparente como vidro, mas inquebrantável como aço. Os documentos que espalhei sobre a mesa eram como facas. Cada página, um golpe certeiro na fachada familiar. Extratos bancários, e-mails, registros contábeis. Nada escaparia desta vez. Vocês achavam que eu era a filha ingênua, murmurei, quase para mim mesma. A que sempre aceitaria migalhas. Pois bem, acabou. Helena palideceu. Lucas tentou argumentar, mas suas palavras soavam ocas, ensaiadas. Eu não era mais a Mariana que aceitava manipulações. Era alguém renascido das próprias cinzas de uma família que tentou me destruir. Cada segundo daquela reunião era minha redenção. Não seria apenas sobre recuperar minha herança financeira, mas sobre recuperar minha dignidade, minha autonomia. O jogo acabou, declarei, minha voz ecoando pelo salão como um trovão. Agora, vocês prestaram contas. A reunião final marcou o ponto de ruptura definitivo com minha família. As consequências imediatas daquele confronto foram como uma tempestade emocional que varreu completamente a fachada de harmonia que mantínhamos. Helena e Lucas, que antes representavam a imagem de uma família unida, agora me encaravam com uma mistura de raiva e desespero. Minha determinação os havia desarmado completamente. Cada palavra que proferi durante o confronto era como um golpe certeiro que desmontava o elaborado teatro de manipulação que construíram por anos. A decisão de cortar laços não foi tomada levianamente. Era o resultado de uma dor profunda, de anos de negligência e tentativas sistemáticas de me diminuir. Percebi que minha força não estava em manter uma relação tóxica, mas justamente em ter a coragem de me libertar dela. Lucas tentou, nos momentos finais, apelar para laços fraternos. Suas palavras soavam vazias, como um último recurso desesperado. Somos família, repetia ele, como se essa expressão pudesse apagar anos de manipulação. Mas família não é apenas um título. É um compromisso de respeito e amor verdadeiro, algo que eles claramente nunca entenderam. Helena, por sua vez, oscilava entre a raiva e o choro manipulador.
Seus olhares tentavam me fazer sentir culpada, mas já não tinha mais poder sobre mim. Cada tentativa de me fazer sentir mal apenas confirmava o quão tóxica era nossa relação. A herança que tanto disputavam não era apenas financeira, era sobre poder, controle, a necessidade mesquinha de me manter pequena para que eles pudessem se sentir grandes. Mas naquele momento, percebi que minha verdadeira herança era minha liberdade, minha autonomia, minha capacidade de me reconstruir. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Advogados foram acionados, documentos foram separados, limites foram estabelecidos, cada telefonema não atendido, cada mensagem ignorada era um passo em direção à minha cura. Não era um rompimento por raiva, mas por amor próprio. A dor da traição familiar seria um peso que carregaria comigo, mas não mais como um fardo que me paralisava. Transformei-a em combustível para meu crescimento, em uma lição dolorosa, mas necessária sobre os verdadeiros significados de família e respeito. Minha jornada mostrou que, às vezes, para nos protegermos, precisamos nos afastar daqueles que deveriam nos amar incondicionalmente. A liberdade conquistada era muito mais valiosa que qualquer herança material que pudessem me oferecer. O silêncio que se seguiu ao rompimento era ensurdecedor, mas era um silêncio de paz, de reconstrução, de um novo começo longe das sombras da manipulação familiar. Meses após a batalha familiar que me libertou, olho para trás e percebo como a dor pode ser um portal de transformação. A cicatriz emocional que Helena e Lucas tentaram me impor virou minha maior força. Reestruturar minha vida não foi simples. Cada decisão era como pisar em cacos de vidro das memórias familiares partidas. Precisei reconstruir não apenas meu patrimônio, mas principalmente minha autoestima, duramente atacada por anos de manipulação silenciosa. Investir na minha carreira tornou-se mais do que uma necessidade financeira. Era uma declaração de independência. Cada projeto concluído era como um soco na cara da narrativa de incapacidade que minha família construiu sobre mim. Transformei minha mágoa em combustível, minha vulnerabilidade em estratégia. Os laços familiares que restaram foram meticulosamente redesenhados. Não mais como uma filha submissa, mas como uma mulher que escolhe seus vínculos com a mesma precisão que administra seus investimentos. Helena e Lucas tornaram-se figuras periféricas, presenças opcionais no meu roteiro de vida. A toxicidade familiar, antes um veneno que me paralisava, agora era apenas uma lembrança distante. Percebi que minha verdadeira herança não estava em propriedades ou contas bancárias, mas na resiliência que construí atravessando essa tempestade emocional. Aprendi que família não é um direito automático, mas um privilégio conquistado através do respeito mútuo. E se essa relação não me nutre, tenho o poder absoluto de ressignificá-la ou simplesmente me afastar. Hoje respiro liberdade. Uma liberdade construída não com lágrimas, mas com determinação. Cada amanhecer é uma renovada oportunidade de ser exatamente quem sempre mereci ser, completa, autônoma e livre. Aprendi que a manipulação familiar é uma ferida silenciosa que corrói por dentro. Minha história não é apenas sobre herança financeira, mas sobre recuperar minha dignidade. Cada lágrima derramada se transformou em força. Descobri que o verdadeiro legado não está em bens materiais, mas na coragem de se libertar de correntes invisíveis. Hoje sou dona do meu destino, ressignificando a dor em poder pessoal.